Nossa, gente, que início, hein? Carambolas, parabéns, Lê. Vamos lá. Eu gosto sempre de frisar o quanto eu acho que os inícios precisam ser atraentes para o leitor. E você pode fazer isso de inúmeras formas, né? Só lembrando pra você que tá assistindo esse episódio pela primeira vez, eu não gravo aqui lendo cada trecho da história, porque senão seria extremamente maçante, né? Mas eu sempre volto com os trechos que eu acho interessante, tanto pro autor quanto pra você que tá aprendendo a escrever uma história também. Então, bora lá. Logo aqui no início, ela passa, eu acredito que ela consegue passar duas coisas, inclusive, muito fortes. O contexto da história, aonde a história se passa, e a gente tem uma pegada mais ou menos de que é uma história medieval por conta do que ele vai narrando, e o personagem. Eu costumo dizer que a gente tem três jeitos, né, de chamar a atenção do leitor no início. Ou com o personagem, prometendo que aquele personagem é bom, que tem algo a acrescentar, é intrigante, ou etc. Falando sobre o universo, aquele universo é tão diferente, mágico ou diferenciado, intrigante também, que cause a curiosidade do leitor continuar a ler, ou da própria trama, né? Acontece alguns acontecimentos logo de início, já pega o leitor de surpresa para que ele queira continuar acompanhando e saber o que mais vai acontecer naquela história. E aqui, para mim, o marco mais forte na história da Letícia é o do personagem. É o próprio personagem narrando, o narrador do personagem. A história da Letícia, ela tem um diferencial. Ela narra em primeira e em terceira pessoa. Sim, eu sei que a maioria das pessoas não gostam desse tipo de mudança, né? Na verdade, tem gente que até diz que não pode. Mas, cara, é uma coisa que eu sempre falo no meu curso. Desde que tenha estratégia e que faça sentido, pode. Mas faça bem feito, né? A história dela, por exemplo, não ficou confusa, o jeito como ela usou essa diferença. E eu acho que escrita criativa, mais uma vez, não tem uma regra absoluta. Desde que você faça com estratégia, que você faça bem feito. Cara, eu não sou eu que vou te prender em regras absolutas do que você pode e o que você não pode fazer. Só de fato não pode ficar confuso, tá bom? Mas aí, vamos lá, seguindo aqui, né? Ela fala muito ela demonstra muito quem é esse personagem. E o legal é que logo no início você já entende que ele não é um personagem mocinho convencional. Ele é quase como o covarde da história, né? E ela deixou muito claro pra mim aqui quem é esse personagem. Se a gente pega lá na sinopse, ele até fala assim: a esfera só é capaz de dar um desejo, e esse desejo tem que ser meu. É um pouco de egoísmo, né, do próprio personagem. E, principalmente nessa cena específica, eu vou ler esse trecho pra vocês, calma, mas eu preciso explicar antes pra vocês entenderem, demonstra o quanto aquele personagem, tipo, o que mais esse personagem tem a oferecer, mas ele não é o personagem mocinho padrão. Eu acho que é até o que instiga mais a gente a querer continuar a ler a história, sabe? Além dos fatos que acontecem, é tipo assim, cara, ô que cara babaca, que cara covarde, mas o que mais será que ele vai aprontar ou que ele não vai aprontar daqui pra frente? Nuvens escuras aglomeram-se no céu, anunciando a chegada das chuvas e prometendo uma boa colheita depois dos tempos ásperos que estivemos vivendo. Abra! Grita um dos soldados de Nosso Senhor, esmurrando a porta da casa do homem que vive a poucos metros de nós, o qual se apressa a obedecer. Senhor Brown, o senhor está com alguns impostos atrasados. Nós viemos cobrá-lo. Aquela vinha sendo uma cena comum nos últimos meses, de forma que já não me surpreende. As colheitas não estão rendendo a metade de nossos esforços, o que torna o pagamento de impostos, cada vez mais difícil para todos nós. Por favor, minha família já está passando fome, explica o homem num tom de súplica, implorando pela misericórdia do soldado. As colheitas vêm sendo um desastre. Nós não conseguimos mais. Ele é calado por uma bofetada no rosto. Percebo que Elliot, parado ao meu lado, cerra a mandíbula enquanto assiste aquele senhor, já velho e bastante magro, voltar a erguer o rosto, o sangue escorrendo de seu nariz. Eu já sei o que vem a seguir. Por isso, desvio o olhar, ocupando-me com os meus afazeres, fingindo não prestar atenção à cena. O som de socos preenche o ar, bem como os gritos e grunhidos do homem que implora por piedade. Nem pense nisso, digo a Elliot, lendo seus pensamentos. Eu não posso ficar parado, Harley. Nós assistimos a essa mesma cena todos os dias. Eu não posso continuar sem fazer nada. Antes que eu possa detê-lo, ele corre em direção aos soldados, lutando para afastá-los do homem, que permanece deitado no chão urrando de dor. Os dois soldados não demoram a subjugar Elliot, atirando-o ao solo. Um deles senta-se sobre o seu rosto, cuspindo uma série de xingamentos enquanto lhe desfere múltiplos socos na face. Arrisco me aproximar de meu amigo apenas depois que os soldados vão embora, prometendo voltar no dia seguinte para receber o pagamento. Uma parte de mim, essa que é a parte principal, a gente tem toda a cena, a descrição da cena, e aí ele diz assim: uma parte de mim sente-se envergonhada por não ter interferido, por não ter tentado ajudá-lo, né, como amigo dele.
A outra parte, porém, sente-se aliviada por eu ter saído ileso. Por que que é tão importante esse trecho? Se você prestar atenção no que eu li até aqui, a gente tem, então, meio que um senhorio feudal, né? E ele foi lá cobrar impostos e tal, desse senhor vizinho, desses amigos que a gente está conhecendo agora, o Elliot e o Harley. O senhor Brown, ele é agredido porque ele não tem dinheiro para fazer ali para pagar os impostos. E isso, como foi dito pra gente, é uma cena que está recorrente. E era uma cobrança injusta, já que eles não estavam conseguindo colher para eles, mesmo quem dirá colher para pagar impostos. E aí vem o Elliot, que a gente tem ali a visão do herói, né? Mais o heroísmo de falar, eu vou lá, mesmo que eu apanhe, eu não posso mais ficar parado. Mas a gente tem o Harley, desculpa, que é o que está narrando. E ele fala, ele deixa transparecer. Não só, antes também, quando ele fala que ele vê o senhor sendo esmurrado, ele ignora, ele trata de ignorar e fazer outras coisas. E aqui, quando ele declara que, de fato, uma parte dele até tá envergonhada, mas a outra está aliviada. Aqui a gente já nos primeiros parágrafos, a gente já consegue entender a profundidade desse personagem. Ele não é o herói padrão, mocinho, lindo e maravilhoso que vai fazer tudo de bom dentro da história. E ele também, tampouco, é, de fato, o vilão antagonista que vai fazer tudo errado. Tem uma parte dele, sim, que gostaria de fazer algo. Porém, digamos que ele é mais racional, mais realista dentro daquela realidade dele, de pensar assim, cara, eu não podia, só ia ser mais uma pessoa apanhando ali dentro, né? E eu acho que isso, pelo menos pra mim, é o tipo de história que me instiga a querer acompanhar por conta do personagem. Esse tipo de personagem que ele não é nem 100% bonzinho, nem 100% mal, é um tipo de personagem que eu gosto muito de trabalhar, de escrever nas minhas histórias, e gosto de acompanhar histórias assim. A gente pode ter, por exemplo, Eren, de Attack on Titan, né? E eu sei que a Letícia também, ela é muito fã de Attack on Titan, talvez possa ter sido uma das inspirações. Apesar de ter uma personalidade completamente diferente do que o do Harley, né? A gente tem ali a pessoa que, ora ela é vilã, ora ela é mocinha, dependendo da situação, do ponto de vista, do olhar. Algumas atitudes não são louváveis, porque ele é humano, né? Algumas atitudes que são tomadas, algumas decisões ocorrem por causa disso. É simplesmente humano e em alguns momentos ele realmente vai tomar algumas decisões de fraqueza. Eu acho que isso, pra mim, é essa questão da complexidade do personagem, que as pessoas sempre falam, como fazer um personagem completo? É quando ele tem muito mais camada do que só ter o arquétipo do herói ou do vilão. Ele é tudo junto num só, sabe? Ele tem vertentes, pensamentos diferentes e atitudes em determinadas situações. Porque o mais heróico é o que o Elliot fez, que o amigo dele fez. Vou lá ajudar, não aguento mais isso, vou ser o herói, vista a capa e vou. Esse é o mais padrão, mas ele não. Ele é a pessoa que, por sobrevivência, fica. Apesar de lá no fundo, poxa, talvez eu poderia ter ido mais... ainda bem que não fui eu ser esmurrado aqui, né? Então, ou seja, tem várias camadas dentro de um personagem só. Eu acho isso muito legal.